Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira do Oliveira Imóveis e estamos aqui para o vídeo de hoje, né? Os vídeos sobre as moratórias que eu tinha falado, que eu tinha comentado a respeito no vídeo anterior. Então a gente vai falar um pouquinho o que são as moratórias, o que está acontecendo, elas estão vencendo ou não, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois da vinheta. Então bora lá! Então, pessoal, para iniciar, o que é uma moratória de crédito e como ela funciona, né? O conceito básico. A moratória permite o adiamento temporário do pagamento das prestações de um empréstimo. Simples assim, né? Só que com o aumento do prazo deste empréstimo. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Ou seja, simplificando, se você tem na prática um empréstimo que devia terminar em junho de 2030, vamos colocar aqui 2030, se você fizer uma moratória de 6 meses, o contrato então vai terminar em dezembro de 2030. Você, né, alargou o prazo de pagamento, encaixando ali um tempo sem pagar. Quanto à prestação durante o período da moratória, essa poderá pagar apenas os juros ou simplesmente não pagar nada, né, nenhum valor sequer. Neste caso, os bancos irão contabilizar os juros decorridos durante o período de suspensão do crédito e adicionar eles ao capital em dívida. Ou seja, você vai pagar no restante das prestações o valor que você, né, ficou sem pagar durante aqueles 6 meses, nesse caso que eu dei de 6 meses. Ou seja, você está empurrando os juros para esse valor final. É uma forma de se fazer o processo. E por que a situação atual ela é complicada na questão das moratórias? É porque mais de 20% das moratórias dos empréstimos habitacionais terminam no fim deste mês de março, que é quando acaba o regime privado das moratórias em acordo à Associação, né, Portuguesa dos Bancos, a famosa APB. Os números eles foram disponibilizados quarta-feira, ontem, dia 24 de março, pelo Banco de Portugal, que vai passar, inclusive, a atualizar mensalmente, ao final de cada mês, os dados relativos à evolução das moratórias bancárias que foram introduzidas em março do ano passado, justamente por causa do impacto da pandemia na economia portuguesa, né? Para vocês terem uma ideia, dentro das moratórias particulares, que permite, né, o empréstimo habitacional, 407 mil famílias pediram a suspensão temporária do pagamento mensal, tanto do capital quanto dos juros relacionados ao crédito. Ou seja, 17 bilhões de euros estão em moratórias hoje, tá? A grande maioria destes contratos estão abrangidos no regime público, que é o regime que termina o prazo para essa isenção de pagamentos só em setembro de 2021, né, em setembro desse ano. Mas a gente tem um grande valor que é agora em março. Desses, 3,7 bilhões são em regimes justamente no privado, que é este que eu acabei de citar, que acaba no dia 31 de março, ou seja, a gente tem 3,7 de moratória, 3,7 bilhões que termina em março. E 20% desse valor é de crédito habitacional, tá? O montante ele é avançado tendo em conta quatro bancos sendo os maiores detentores dessas moratórias e créditos em geral. É a CGD, o BCP, o Santander e o Banco BPI. CGD é o banco, a Caixa Geral de Depósitos, né? E o BCP é o Milênio. Os outros dois chamam BPI e Santander mesmo. Infelizmente, gente, com o fim das moratórias agora em março ou em setembro, haverá muitas famílias e empresas, né, que não vão conseguir retornar o pagamento das prestações a partir dessa data, devido ainda aos efeitos da pandemia que estão realmente complicando a vida de todo mundo que não achou que ia durar um ano de pandemia, mas está durando, né? Mas nem tudo também é só notícia ruim. O montante de crédito em moratória vem caindo com as famílias pagando direitinho os valores, já que é possível ver no gráfico que eu vou colocar aqui,
disponibilizado pelo Banco de Portugal, uma diminuição do montante em dívida desde setembro de 2020, ou seja, as pessoas estão tentando ali, um dinheirinho que sobra e tal, pagar os valores em dívida justamente para cair. Outra notícia também interessante é que o governo reabriu as inscrições para quem tem financiamento em aberto para tentar transferir ele para o regime público, ou seja, quem teria o prazo vencendo agora em abril passaria a ter ele vencendo só em setembro. É uma forma que o governo teve de conseguir melhorar um pouco essa situação para poder facilitar a vida de todo mundo. Então abriram as inscrições de novo nesse período de março para justamente facilitar isso. E é uma forma realmente de tentar equilibrar um pouco as finanças, tanto das famílias quanto das empresas, porque as moratórias também serviram para as empresas que, infelizmente, também continuaram prejudicadas, pelo menos a grande maioria das empresas, pela Covid, pela pandemia, com o lockdown e tudo mais. No vídeo anterior eu até falei sobre Brasil e achei, eu acho um absurdo as pessoas estarem se movimentando tanto no Brasil e tudo mais. Teve gente que veio me perguntar, pô, Giovanni, mas você não é a favor de um pai de família ter que trabalhar para poder sustentar a casa, já que o governo não ajuda, não colabora? E, gente, eu não disse isso, tá? Eu falei que sim, as pessoas têm que trabalhar, as coisas têm que funcionar, principalmente no Brasil, que a desigualdade social é muito grande, mas é diferente você sair para trabalhar e voltar para casa e depois só sair de novo se tiver que ir na farmácia, se tiver que ir na padaria, se tiver que ir no supermercado, no hospital. E outra coisa é você sair do trabalho e depois ir para o happy hour, você ir para um barzinho, você ir para a praia no final de semana, aproveitar o feriado para ir visitar a família. Isso é totalmente diferente e isso eu não apoio, né, gente? Não tem como apoiar isso num país que passou de 300 mil pessoas, infelizmente, que vieram a óbito por causa de uma doença tão séria e tão desconhecida que a gente ainda está tendo que lidar e aprender com ela para poder sanar uma coisa que era tão simples, que era justamente a distância, né, a separação social, digamos assim. Ou seja, a gente tem um cenário que a gente poderia facilmente contornar com máscara, isolamento social e lavar a mão, álcool e tudo mais, e infelizmente com a atitude de alguns, a gente vê os números só alarmando e enquanto isso os poderosos deixando a população brigando, achando que é uma questão política. Embora sim a política tenha sua parte, mas é igual eu falei no vídeo, pode estar esquerda me mandando abraçar, ou a direita mandando abraçar uns aos outros sem máscara, indiferente quem é que dê esse tipo de opinião, eu não vou entrar em mérito de ser esquerda ou direita, então eu vou falar de uma forma única, né? Pode a esquerda ou a direita me orientando a sair abraçando todo mundo sem máscara, que eu não vou seguir, eu não acho que é correto e não vou seguir. Então eu não precisaria de ter o governo me dando ordens de como agir, se eu sei que para o bem da minha saúde o isolamento é o melhor caminho. Então é minha base de opinião, é minha base de pensamento. Mas sobre isso tudo evoluiu e trouxe uma pandemia que já dura mais de um ano e por isso a gente tem uma situação complicada. E as moratórias serem postergadas é o melhor caminho para os governos se recuperarem um pouquinho. Diante disso, com o fim das moratórias, podem acontecer duas situações, tá? Primeira, uma disponibilidade maior de imóveis no mercado, mas não significativa, tá? Eu não acho que é significativa. Eu falei 3,7 bilhões em dívidas e destes 3,7 bilhões, 20% apenas é para o sistema habitacional, ou seja, não é um mar de dinheiro. Quando você divide isso por 200 mil, 150 mil, a média de preço de imóveis, a gente tem, não é um número gigantesco de imóveis e nem é todo mundo que tem essa dívida que vai entregar o imóvel que não vai conseguir pagar. Uma pequena parcela não vai conseguir pagar e por isso a gente pode ter esses imóveis disponíveis no mercado, mas não significa que vão ser todos. E segundo, mesmo que se disponibilize esses imóveis no mercado, a gente não vai ver preços igual os praticados há 4 anos atrás, há 5 anos atrás. Os preços tendem a ficar mais baixos, mas não é nenhum valor gritante. Então, assim, quem está pensando em comprar o imóvel,
Não adianta ficar pensando muito nas moratórias para comprar com 50% de promoção, com 40%. Se for cair, é questões de 15%, às vezes 10%, às vezes 20%, e eu não acho que vai passar muito disso. Beleza? Gente, espero que tenha gostado do vídeo, espero poder ter ajudado vocês com mais um pouco de informação. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe os vídeos. Quem não é apoiador do canal, apoie o canal para receber conteúdos exclusivos no grupo de quem apoia, dos apoiadores. E desejo a todos uma ótima semana. Tchau, tchau!